Durante o verão de 2011, algumas amigas e eu decidimos organizar uma pequena viagem de acampamento para uma floresta a apenas algumas milhas de sua cidade natal. A Floresta da Mir, apesar de ser bastante pequena, nos apresentou uma oportunidade muito necessária para nos conectarmos com a natureza. A vida na cidade pode ser boa, mas pode ser sufocante. Então, qualquer oportunidade de sair para o campo foi bem recebida. Mas à medida que o tempo passou e a data da viagem de acampamento se aproximou, as coisas começaram a desmoronar uma por uma. Várias amigas nos ligaram e enviaram mensagens de texto para informar que não iriam comparecer, seja por doença familiar, falta de dinheiro ou por preguiça. No final, éramos apenas duas que decidimos ir. Assim, cedo, em uma manhã ensolarada de verão, pegamos um trem para viajar até a floresta. Era perfeito, um céu claro com uma brisa leve que tornava a caminhada pela floresta não tão opressiva quanto esperávamos. Não demoramos muito para encontrar um lugar decente à sombra, que ficava bem ao lado de um riacho que poderia ser usado para lavar e beber água. O único problema era que o local estava muito aberto e visível, o que não é nada sutil. Então já era tarde e estávamos cansadas da caminhada. Decidimos acender uma fogueira para cozinhar algo para o jantar. Mas aí está o problema. Fazer uma pequena fogueira é uma parte essencial do acampamento, claro, mas atrai as pessoas. O cheiro de madeira queimada e de comida cozinhando, o fumo. Às vezes é como se estivéssemos nos anunciando para a floresta com um megafone. Mas sabemos disso, então não nos surpreendemos muito quando um grupo de locais se deparou com nosso pequeno acampamento e veio nos cumprimentar. No início, eles pareciam bastante amigáveis. Isso pode parecer paranoico, mas o tempo todo tive um mau pressentimento sobre eles. Me fascina como o instinto humano pode captar essas pequenas pistas, a linguagem corporal ou a fala que nos levam a acreditar que alguém não está sendo completamente genuíno. Não tinha certeza se era a forma como os locais se olhavam ou as perguntas estranhas que faziam, mas sabia que não tinham as melhores intenções. Quando seguiram em frente e estavam fora do alcance da voz, minha amiga sugeriu que mudássemos o acampamento. Ela normalmente é a assustada a quem sempre digo para se acalmar. Mas nessa ocasião sabia que ela estava certa. Talvez estivéssemos sendo um pouco paranoicas, mas em casos como esse, sempre é melhor prevenir do que remediar. Então, tão cansadas e meio bêbadas quanto estávamos, empacotamos nossas coisas, apagamos o fogo e começamos a procurar outro lugar para acampar. Felizmente, encontramos um lugar bem rápido, uma colina densamente arborizada que basicamente dava vista para nosso antigo acampamento. Não é que tivéssemos uma visão direta dele, mas se caminhássemos cerca de 1 minuto do acampamento, teríamos uma vista bastante boa da área circundante, pelo menos durante o dia. Quando o sol se pôs, acendemos outra fogueira, cozinhamos alguns macarrões instantâneos e nossas latas de feijão, depois procedemos a beber e fumar, dizendo bobagens ao redor do fogo, até que estávamos muito cansadas e bêbadas para continuar. Então nos retiramos para nossos abrigos improvisados para passar a noite. Tenho quase certeza de que desmaiei assim que entrei no meu saco de dormir, já que não me lembro de ter adormecido ou algo assim. Só sei que a próxima coisa que posso lembrar é abrir os olhos na escuridão total ao som de um carro distante acelerando o motor. No início, apenas me irritou ter sido acordada. A ressaca estava fazendo efeito, e eu me sentia péssima enquanto tentava voltar a dormir. Mas o som distante do veículo continuava acelerando o motor. À medida que o som se tornava mais alto e mais forte, soube que algo estava se aproximando. Algo me disse para ir verificar quando comecei a ouvir vozes. Poderiam ser apenas um grupo de jovens que roubaram um carro para dar uma volta. Mas, como disse, às vezes é melhor prevenir do que remediar. Quando cheguei à borda da colina, já podia ver feixes de lanternas por todo o nosso antigo acampamento. O motor que estava acelerando era de um veículo que havia sido dirigido pelo caminho da floresta até nosso antigo acampamento. Alguém estava lá nos procurando,
Acho que agi mais por instinto do que por qualquer outra coisa, movendo-me o mais rápido e silenciosamente possível até minha amiga adormecida para acordá-la. Deve ter explicado o que havia visto 2 ou 3 vezes. Ela estava tão exausta e meio bêbada quanto eu, mas quando caiu a ficha, ela se levantou comigo e ajudou a jogar terra no nosso fogo morrendo. Pegamos um par de binóculos que levamos e corremos de volta à borda da colina para observar a cena abaixo. Com total horror pudemos ver o que havia nas mãos dos homens, graças às lanternas que iluminavam uns aos outros. Bats de beisebol, martelos e um pedaço de corda, apenas algumas das coisas que carregavam. Eles praguejavam e amaldiçoavam, furiosos porque voltaram tarde demais para nos pegar e fazer Deus sabe o quê. Tudo o que tínhamos eram nossos canivetes suíços para nos defendermos. Se os caras lá embaixo tivessem decidido procurar na área onde estávamos, nos teriam encontrado com bastante facilidade, e não tenho certeza se estaria aqui escrevendo isso hoje. Mas, para nossa sorte infinita, eles não o fizeram. Talvez estivessem bebendo ou simplesmente eram muito preguiçosos para nos procurar, mas graças a Deus que eram. Enquanto uma pessoa vigiava, a outra voltava ao acampamento para empacotar seu equipamento o mais rápido que podiam. Os rapazes lá embaixo estavam perambulando pelo nosso antigo acampamento, chutando a fogueira cuidadosamente construída, descontando toda sua raiva nas coisas que havíamos deixado para trás. Como mencionei antes, eles não pareciam interessados em nos procurar, mas também não pareciam ter pressa em ir embora. Isso significava que estávamos essencialmente presas nesta colina arborizada, já que uma tentativa de escapar com nossas mochilas pesadas significaria que, se nos descobrissem, não haveria como escapar deles, especialmente porque tinham um veículo. Acabamos ficando lá até de manhã. Nenhuma de nós conseguiu dormir, apesar de a gangue ter ido embora com seu veículo. Lembro-me de estar aterrorizada de que eles voltassem com mais lanternas, com mais vontade de nos encontrar, mas não o fizeram. Provavelmente já estavam dormindo suas próprias ressacas. Quando estávamos no trem de volta para casa, deveríamos ficar mais 2 noites, e ainda estava chateada por ter que dizer que a viagem foi curta. Mas com aqueles bandidos locais desagradáveis por aí, simplesmente não queríamos arriscar. Tenha cuidado quando viajar, seja internacional ou localmente, porque apesar da insondável bondade dos estranhos, alguns deles não são muito amigáveis. A história se passa na Escócia. Há alguns anos, com amigos, peguei um ônibus noturno de Liverpool a Edimburgo para uma viagem de acampamento selvagem de 1 semana. A principal diferença entre acampar selvagem e acampar normalmente é a presença de barracas de campanha. Os campistas selvagens não usam barracas de campanha. Simplesmente usam ponchos ou lonas para fazer um abrigo básico e então basicamente dormem no chão. Sim, às vezes pode ser desagradável, mas é um desafio que endurece nossas habilidades, por assim dizer. Eram cerca de 5 da manhã, mal tínhamos dormido e tentávamos navegar pela paisagem campestre escocesa. Naturalmente, tomamos um caminho errado. Tínhamos 6,5 milhas pela frente, aproximadamente 9 horas de caminhada, e pegamos um desvio errado a 2 minutos. Não podia acreditar que poderíamos ser tão tolos. Apesar de serem cerca de 5 da manhã e sermos um trio de aparência estranha, paramos um ciclista que passava para pedir direções. Ele foi amigável e prestativo e nos indicou a direção correta. Dobremos uma esquina e vislumbramos um monumento aos mortos na guerra que serviria como ponto de controle de navegação. Houve aplausos e um popurrí de trigo. Não pudemos evitar parar, deixar as mochilas nos bancos perto do monumento e tomar um fôlego. O monumento aos mortos na guerra estava em uma encruzilhada. Lembro-me que pessoas que tiravam a própria vida eram enterradas em encruzilhadas, e isso me preocupou. Estávamos banhados por uma luz dourada, enquanto avançávamos em direção ao sudoeste, ao Ponte Gargan. O pavimento era estreito e frequentemente éramos obrigados a seguir na estrada para manter o nível. Um coelho apareceu à nossa esquerda,
e vimos nosso primeiro coelho. Isso parecia um bom presságio. Continuamos caminhando, apontando com miras imaginárias e fazendo sons de estouro, e passamos por uma casa de pedra com 2 espadas de plástico saindo dela. Dizia algo em gaélico, apenas em escocês. Chegamos à ponte e cruzamos o riacho com a antiga casa de um ferreiro aos seus pés, subindo uma leve inclinação além da escola secundária local. Chegamos ao caminho da fazenda. Avançamos em bom ritmo, e não havia trabalhadores nos campos, apenas dezenas de gado pastando. A casa do fazendeiro estava excepcionalmente arrumada, mas o galpão de gado e o edifício vizinho estavam deteriorados, e suspeitei que fossem o lar de morcegos. Cordeiros de meses de idade nos viram e se afastaram assustados. Subimos 2 cercas para evitar um tanque de resíduos gigante. Isso nos colocou diretamente em frente a outro tipo de cerca, do tipo eletrificada. "Essa é elétrica?" alguém perguntou. Segui o cabo com o olhar e vi que se conectava bruscamente com uma unidade de bateria. Fiz uma careta. Era muito alta para pular com nossas mochilas, o que tornava impossível rastejar por baixo. Imaginei como seria levar um choque elétrico nos testículos. Vi um grande pedaço de madeira morta, e cercado por excrementos frescos de vaca como se fossem minas terrestres. Os evitei nervosamente e arrastei a madeira morta até a cerca. Era pesada o suficiente para imobilizá-la. Quando passei por cima, ouvi um leve zumbido. Continuamos através de 2 campos, subindo a cerca entre eles. Isso não é fácil com uma mochila pesada. Peguei meu iPhone para filmar a subida da primeira de muitas colinas. Começamos a respirar com dificuldade. De repente, nossas mochilas pareceram 2 vezes mais pesadas e nos inclinamos para frente para manter o impulso. Nossos passos foram forçados e pequenos. No ponto mais íngreme, as brincadeiras cessaram e subimos pela subida coberta de grama. Comecei a sentir fome e nosso primeiro ponto de descanso apareceu à vista. Uma parada planejada para nos orientar e deixar nossas mochilas a apenas alguns metros de onde montamos nossa barraca na viagem anterior. Descansamos nossas pernas doloridas. Meu amigo Corky tirou a camisa que estava encharcada de suor e notei vapor saindo de seus ombros. "Jesus, Martin!" o outro amigo exclamou. "Tem vapor real saindo de você?" Rimos enquanto pegamos tabaco e comida. Martin e eu comemos os mesmos bolos de aveia escoceses. Os comemos com queijo para barrar e compartilhamos o café fervido de Martin. O Jetboil é um pequeno aparelho incrivelmente útil e quase se tornará o centro de nossas vidas durante a próxima semana. Corky lembrou das roupas civis secas e revirou os olhos, mas o café da manhã de todo o dia precede as leituras. Alguns dos ingredientes fazem muito mais aqui à sombra, enquanto contemplamos a paisagem, removendo pedaços de bolo de aveia dos dentes ou fumando cigarros enrolados. Já são 7 da manhã, mas nossa falta de sono faz parecer mais tarde no dia, o que é um pouco desorientador. Corky é cético quanto a isso. O desvio errado não foi um obstáculo tão grande, bastante satisfatório, e ele ainda está esperando por um. Esse sentimento se justifica depois de avançarmos lenta, mas constantemente, pelo campo ao longo da crista da colina. Chegamos ao pequeno grupo de casas que servem como ponto de referência. Depois de algumas deliberações, decidimos atravessar um campo de vacas que tem a única cerca transitável que podemos ver. Estamos motivados em parte porque parece rápido e fácil, em parte porque queremos evitar outra cerca elétrica de aspecto mais cruel. Aproximadamente no meio do campo, notei que inúmeras vacas começaram a nos observar. Isso normalmente não é particularmente intimidante, mas seu número e seus olhares obviamente hostis me fazem diminuir o passo. "Elas estão todas nos olhando, sabe?" disse eu. "Eles só estão curiosos", Martin respondeu. As vacas começaram a caminhar em nossa direção, alinhando-se quase em formação de batalha. "Elas estão vindo na nossa direção agora. Eles só querem nos dar uma olhada", Martin disse. As vacas começaram a trotar,
e depois a um galope desajeitado. Cork parou e começou a recuar, correndo em nossa direção. Eu também parei, e ao girar por cima do ombro, vi um pequeno recinto com condutores elétricos dentro. Tentamos correr com nossas mochilas, o que equivale a mancar. Eu rapidamente decidi que a morte por eletricidade tinha que ser mais rápida do que ser pisoteado. "Não corra!" Martin gritou. A ordem instantaneamente disparou sinapses no meu cérebro. Parei de girar e lancei meus braços no ar, tentando me fazer parecer grande. Cork repetiu o mesmo movimento simultaneamente e, sem olhar para mim, as vacas que estavam carregando pararam instantaneamente. Algumas vacas pararam lentamente seu ritmo. Ouvi um grito confuso do outro lado do campo. Era o fazendeiro nos pedindo para avançar ao longo da cerca até o portão. "Estamos bem, apenas continuem se movendo", Martin disse, tentando permanecer calmo. Nos movemos lenta e compactamente com os braços estendidos enquanto as vacas nos cercavam e se empurravam para nos ver. Elas eram agressivas entre si. Algumas montavam as vacas à frente para dar uma olhada. Tentei me tranquilizar, dizendo que tudo ia ficar bem, mas estava genuinamente aterrorizado. Meus membros tremiam. Subi pelo portão de madeira enquanto o fazendeiro se aproximava de nós. "Eles só estão curiosos, vieram dar uma olhada rápida. Se você ficar na borda do campo, tudo bem. Mas se você atravessar o campo, bem... Você pode nos mostrar uma boa rota até a casa?" Perguntei. "Sim, apenas siga esse caminho aqui. Geralmente está tranquilo. Depois vire à direita na estrada principal e continue. Não entre na fazenda. Apenas continue e encontrará o caminho para a casa", disse o fazendeiro. "Agradecemos, amigo. Ficamos encantados com sua ajuda." Ele parecia um pouco interessado em nós, mas obviamente estava muito perturbado pela comoção para nos mostrar. Quase todas as vezes que conto essa história desde então as pessoas riem. Eu entendo por quê. Um grupo de garotos da cidade apavorados por vacas é definitivamente algo cômico, mas isso nos assustou muito, especialmente quando chegamos em casa após a viagem e percebi o perigo em que realmente estávamos. Veja, vacas matam mais pessoas a cada ano do que tubarões, e geralmente exatamente da maneira que descrevi. Um excursionista ou caminhante no campo decide atravessar um campo em vez de contorná-lo ou usar a borda e é pisoteado pelas vacas. De fato, a Autoridade Executiva de Saúde e Segurança do Reino Unido emitiu há muito tempo um conselho aos fazendeiros para não colocar bezerros com suas mães em campos acessíveis ao público, como uma medida de precaução. Isso está diretamente retirado de um artigo do jornal britânico The Independent. Então, da próxima vez que você sentir vontade de cortar caminho através de um campo, certifique-se de que não está ocupado. Você pode ter uma surpresa desagradável e inesperada. Os bosques nacionais de Ouachita são os mais antigos do seu tipo no sul dos Estados Unidos, com quase 2 milhões de acres de natureza intocada. Disse que Ouachita é composta pelas palavras Choctaw, Oua, para casa, e Tito, para grande, juntas significando grande casa longe de casa. Portanto, como você pode imaginar, durante a temporada de caça, não se pode mover sem ver jaquetas de alta visibilidade e bonés de caçador de cor laranja brilhante. Meus amigos e eu nunca gostamos de caça ou qualquer coisa do tipo, até visitarmos Arkansas. Até então, eu mal tinha saído da Pensilvânia. Então nossa ideia de relaxar na natureza não incluía sacrificar um animal recém-abatido. Então, quando descobrimos que havia um período durante o verão em que a caça em Ouachita era estritamente proibida, ficamos absolutamente eufóricos. Haveria seções inteiras do bosque que estariam basicamente desertas. Teríamos o lugar só para nós, ou assim pensávamos. Dirigimos 8 horas por dia durante 3 dias para chegar até Arkansas, saindo de nossa casa em Haverhill, Massachusetts. 100 milhas de uma só vez era demais para pensar. Então fizemos uma pequena viagem de carro de Haverhill. Honestamente, acho que poderia me mudar para Washington, D.C., só por causa do molho Mumbo. Vi isso no Anthony Bourdain e simplesmente tinha que experimentar. Acredite,
não decepciona. Mas de qualquer forma, quando finalmente chegamos aos bosques nacionais, estávamos seriamente dispostos a renunciar às armadilhas da sociedade e abraçar a tranquilidade e a pureza da natureza. O que é uma maneira elegante de dizer que estávamos dispostos a nos embebedar até os ossos ao redor de uma fogueira crepitante e cantar músicas do Dropkick Murphys o mais alto que pudéssemos. O que fizemos, talvez com entusiasmo demais, já que depois de apenas 2 das 4 noites que devíamos acampar, ficamos sem cerveja e tabaco. Não exatamente em um momento oportuno. Já era tarde quando abrimos nossos coolers e descobrimos apenas 3 intactos, o suficiente para nos fazer companhia no que certamente seriam horas de caminhada até a loja de bebidas mais próxima. A loja de bebidas, fora da lei, era pouco mais que uma cabana de madeira nos arredores de um pequeno vilarejo chamado Crystal Springs. Levou-nos aproximadamente 3 horas de caminhada contínua para chegar lá, e posso prometer que valeu cada passo. No começo, não tínhamos certeza se estávamos em uma loja de bebidas ou em um pavilhão de caça. Havia taxidermia de ursos negros, perus e raposas vermelhas espalhadas por todo o lugar. Jeff, o proprietário, nos mostrou os vinhos e licores locais e até nos deu amostras de algumas fermentações selecionadas. Entramos com a intenção de pegar 1 ou 2 caixas de 6 e saímos com nossas mochilas cheias de cervejas, carne seca caseira de Jeff e algumas garrafas pequenas de vinho caseiro, junto com uma garrafa de cada uma das que Jeff, o proprietário, chamou de abrachas, envelhecida em barril, uma cerveja escura localmente produzida que tinha 11% de teor alcoólico. Sim, você leu certo. 11%. O sol estava começando a se pôr no horizonte quando estávamos perto de nosso acampamento, já que os pés doloridos pela caminhada de horas foram compensados pelo álcool que bebíamos enquanto caminhávamos. Já tinha aberto meu pequeno pacote de carne seca, distribuindo tiras enquanto esperávamos que o álcool fosse absorvido. Chegamos a um ponto em que estávamos num estado de embriaguez e precisávamos parar de vez em quando para urinar. Era uma bela tarde, os grilos cantavam, os morcegos voavam ao nosso redor, tropeçando suavemente enquanto usavam seu sonar para localizar insetos voadores. Quando foi minha vez de pedir um descanso para urinar, meus amigos sentaram-se à beira do caminho com suas cervejas, enquanto eu adentrei na floresta para encontrar um lugar decente. Encontrei um, fiz minhas necessidades, e então comecei a voltar quando ouvi algo através das árvores. Parecia gente, vozes abafadas e passos sobre as folhas caídas, e no meu estado semi-embriagado pensei que poderia ser uma boa ideia me apresentar. Talvez pudéssemos tomar umas bebidas, contar histórias, fazer alguns amigos, mas essas pessoas não queriam ser amigas. Enquanto avançava por uma área de mato denso e entrava numa pequena clareira da floresta, ficou claro que querer me apresentar foi uma ideia terrível. No momento em que emergi na clareira, eles se viraram para me olhar com surpresa irritada. Estavam em roupas grosseiras, botas de couro surradas e um monte de jeans. Tinham algum tipo de arma nas mãos. Facões, bastões com pregos enferrujados que pareciam ter 100 anos de idade. Entre eles, atada e se contorcendo no chão, havia uma jovem. Seu corpo era um mosaico de hematomas e escoriações. Não podia acreditar no que via. Nunca em minha vida ouvi algo tão perturbador quanto os ruídos que ela fazia através de sua mordaça de pano. Quando finalmente descolei os olhos da cena diante de mim, olhei para um dos homens de aparência campesina que estava sobre a garota prostrada. Ele estava sorrindo, e com um movimento suave, levou um dedo aos lábios. Virei-me e comecei a caminhar lentamente no início. Não queria que aqueles caras pensassem que eu estava em pânico, mas ia chamar a polícia ou algo assim. Tentei manter a calma, mas depois de alguns segundos, comecei a correr em direção à trilha. Não precisei dizer uma palavra aos meus amigos, eles também começaram a correr assim que viram meu rosto. Corremos e corremos até que meu amigo vomitou cerveja e carne seca parcialmente digerida por toda parte sobre si mesmo. Mas naquele momento,
Estávamos fora de perigo, ninguém nos estava seguindo. Quando contei exatamente o que tinha visto, houve uma discussão. Um de meus amigos queria ir à polícia imediatamente, enquanto o outro insistia que precisávamos sair da floresta o mais rápido possível. Isso significaria dirigir muito acima do limite de velocidade até encontrarmos um motel onde poderíamos ligar para a polícia e não arriscar um DUI. Chegamos à conclusão de que ligaríamos para a polícia primeiro e depois sairíamos para um hotel antes que nos parassem, nos fizessem um teste de sobriedade e nos prendessem. Nunca tivemos uma resposta da polícia. Meu amigo relatou o que havia visto por telefone com tantos detalhes quanto pôde, mas nunca pude esquecer o que vi naquela noite. Muitas vezes me pergunto o que aconteceu com aquela garota, se ela acabou sendo resgatada ou se agora está vivendo uma vida feliz e pacífica. Mas às vezes, nos momentos mais sombrios, sei que aquela garota não conseguiu sair de Ouachita. Mesmo se estivesse viva, uma parte dela ficaria para sempre naquela pequena clareira na floresta, levada pelos cruéis homens selvagens. No início de 2014, alguns amigos e eu tivemos a ideia de fazer algo com fins beneficentes. Falamos sobre raspar nossas cabeças, correr maratonas ou fazer algum tipo de piquenique comunitário, mas nada parecia ganhar força. Todos estavam cansados de ideias batidas. Se queríamos obter doações, precisávamos fazer algo grande. Então, quando tive a ideia de passar 7 noites dormindo ao ar livre, após caminhar 20 milhas até a cordilheira de Brecon Beacons, no país de Gales, sabia que era uma loucura, mas que poderia obter doações. Não pensei que meus amigos concordariam, mas por alguma razão inexplicável, concordaram. Era uma questão de números. Simplesmente dizer às pessoas sobre as 20 milhas e 7 noites sem teto para ajudar o sem teto e assistir o dinheiro entrar. Para a data de partida, havíamos arrecadado um total de 1.255, pouco mais de os $1.500, para uma organização beneficente britânica que ajuda as pessoas que dormem nas ruas e aqueles que enfrentam crises habitacionais. Estávamos extremamente orgulhosos, mas, no período que antecedeu o dia da partida, estávamos bastante ansiosos. Os serviços aéreos especiais britânicos usam os Brecon Beacons, basicamente nossa versão da Delta Force, para seu treinamento devido ao terreno acidentado e selvagem. Também havíamos planejado a viagem para o início de abril, o que significava fortes chuvas e ventos intensos. Isso significava que acabamos investindo uma boa parte do nosso próprio dinheiro em equipamentos excedentes militares. Precisávamos de muito equipamento para nos manter seguros e aquecidos durante 7 noites inteiras nos Brecon Beacons, e os equipamentos excedentes do exército eram a opção mais barata e confiável. Então, como você pode imaginar, estávamos cobertos de camuflagem para a marcha, com enormes mochilas cheias de comida enlatada e água, o que nos pesava muito. Mais milhas significavam mais dor nos ombros, pés, joelhos e coxas. Na milha 17, os outros 2 caras que participaram haviam desistido. Eu era a única voz dissonante quando sugeriram chamar um táxi para as últimas 3 milhas da viagem. Meus amigos afirmavam que suas mochilas estavam ridiculamente pesadas e que simplesmente não podiam continuar marchando. Me perguntei o que eles haviam trazido que tornava tão difícil marchar com seu equipamento. Mas quando chegamos a um grande lago de água doce e montamos o acampamento, descobri o motivo. Eles trouxeram um rifle de ar comprimido, uma pistola de chumbinho de calibre 22, que devia representar quase metade do peso que carregavam. Sim, fiquei um pouco irritado. Talvez, se eles tivessem deixado isso para trás, teriam tido força para continuar. Mas rapazes com brinquedos, certo? Tínhamos 8 dias inteiros para matar o tempo. O tiro ao alvo definitivamente representaria algumas horas de diversão, sem mencionar que, se encontrássemos uma pomba ou um coelho suculento, poderíamos nos deliciar com um pouco de carne fresca. Assim, após uma noite inicial de exaustão e uma boa noite de sono,
Acordamos ao amanhecer com um grande dia pela frente. De alguma forma, nos veio à cabeça que uma caçada ao amanhecer seria uma boa ideia. Menos pessoas ao redor significava que a vida selvagem estaria ativa, mas não foi o caso. Não conseguimos um único tiro decente em nenhum animal, mas nos deparamos com algo. No meio do nada, atravessamos uma linha de árvores e encontramos um passeador de cães madrugador com os olhos sonolentos. Não podíamos acreditar. As chances de encontrar alguém por ali eram mínimas, mas lá estava ele, olhando nervosamente para um grupo de rapazes vestidos de camuflagem, um dos quais carregava um rifle de ar comprimido que parecia uma arma de fogo real. Cumprimentamo-lo. Ele sorriu e seguimos em frente. Não pensamos em nada. Para ser honesto, ele não parecia o tipo que chamaria a polícia ou faria alarde. Quero dizer, ele não fez perguntas nem mencionou o rifle. Então, quando voltamos ao nosso acampamento para almoçar, já havíamos esquecido. Após uma tarde coletando lenha e outras atividades de acampamento, nos preparamos para uma noite contando histórias ao redor da fogueira. Contei algumas histórias de fantasmas, algumas das quais provocaram mais risos do que medo, enquanto bebíamos algumas cervejas antes de dormir. Algumas horas depois, algo me despertou sobressaltado. O grande abrigo que havíamos feito para os três com uma lona enorme deveria estar completamente escuro, mas eu podia ver raios de luz penetrando do exterior. Lanternas. E então ouvi: Polícia Armada, aproximem-se com as mãos levantadas agora mesmo. Um por um, saímos do abrigo conforme nos ordenaram. Minhas mãos estavam tremendo horrivelmente enquanto as levantava para fora da entrada, em direção à luz ofuscante de 5 ou 6 lanternas. Lembro-me do medo puro e esmagador ao perceber que as luzes não estavam nas mãos da polícia, mas presas à ponta de armas que eles carregavam. Percebi isso num instante, mas foi o suficiente para entender. Sinceramente, estou surpreso por não ter me molhado naquele momento. Agora, deitem-se no chão, gritaram. Caímos no chão, com as mãos atrás da cabeça, enquanto os policiais armados vasculhavam nosso abrigo. Não demorou muito para encontrarem o rifle de ar comprimido. Chefe, aqui está, gritou um deles. Não pude ver nada disso, mas era óbvio pelo que diziam. É só uma pistola de chumbinho, pelo que parece. Então vocês três não são militares ou algo assim? Demorei 1 minuto antes de encontrar coragem para falar. Não somos militares de forma alguma, dissemos todos de uma vez. Ah, bem, está certo então. O oficial encarregado levou alguns homens de volta pela trilha. Pelo que entendi, o passeador de cães que nos viu pensou erroneamente que éramos militares britânicos em manobras e decidiu informar as autoridades. Não sei se este é um procedimento padrão para civis na área. Quero dizer, eles devem estar acostumados com a presença de homens armados nas beacons. Às vezes, penso que ele pode ter pensado que estávamos acampando sem permissão, ou algo assim, e decidiu chamar a polícia. Há muitos ex-oficiais que vivem nas beacons. Talvez ele fosse um deles. Mas estou divagando. Os policiais armados nos fizeram levantar do chão antes de perguntarem por que estávamos ali. Fomos totalmente sinceros, dissemos que era uma ação beneficente para ajudar os sem-teto ou qualquer coisa que tivéssemos adotado para a arrecadação de fundos. Além do rifle de ar comprimido, eles pareciam bastante impressionados. Pensei que ficariam irritados com o alarme falso, mas, na verdade, um policial armado receber a chamada significava pagamento de horas extras e caçar idiotas na floresta com armas de verdade, não com pistolas de chumbinho baratas. Isso não foi nenhum inconveniente para eles. Foi surreal. Mas eles foram embora depois de confiscar apenas o rifle de ar comprimido. Deixaram-nos com nossos canivetes e equipamento de pesca, embora tivéssemos admitido não ter licença de pesca para nenhum dos lagos locais. Falaram sobre sentir um cheiro estranho no ar, mas mesmo assim não procuraram nada em nosso abrigo. Sei que encontraram muitas coisas que não queríamos que encontrassem. Também nos garantiram verbalmente que não nos acusariam de nada. Bem, tudo o que tinham a dizer sobre o assunto.
De fato, recuperamos o rifle de ar comprimido. No fundo da minha mente, estava certo de que eles descumpririam sua palavra e nos prenderiam na delegacia. Existem algumas leis severas sobre invasão de propriedade armada no Reino Unido, e até hoje não tenho ideia de por que não fomos acusados de nada. Gostaria de pensar que ficaram impressionados com todo o lance beneficente e decidiram pegar leve conosco, mas na verdade, acho que tivemos sorte. Ainda penso que tivemos uma sorte extrema por nossa pistola de chumbinho não ter sido a única coisa que nos tiraram naquela noite. Um movimento em falso, e talvez eu nem estivesse aqui para contar isso. Há alguns anos, algumas amigas e eu fomos em uma viagem de acampamento para as terras altas da Escócia. Foi difícil. O clima era implacável e o terreno ainda mais, mas a viagem foi um sucesso no geral. Ninguém se machucou, ninguém se perdeu, nada remotamente desconcertante ou assustador aconteceu. Pelo menos até as últimas noites, quando voltamos para a pequena cidade escocesa, onde pegaríamos um ônibus de volta para casa. Estávamos física e emocionalmente exaustas ao chegar à pequena cidade das Terras Altas que serviu como nosso ponto de partida. 5 noites nas montanhas fizeram isso com a gente. Mal havíamos dormido e comido, então a visão de um pequeno café quase nos fez chorar. Tiramos as escadas das moradoras locais e, para ser honesta, não as culpo. Estávamos um desastre, olhos vermelhos, cabelo desgrenhado e todas as nossas roupas manchadas de fumaça por nos encolhermos ao redor do fogo à noite. Elas eram curiosas, mas ainda amigáveis. A dona nos interrogou sobre nossa viagem e ficou muito contente com nossa fascinação pelas terras altas. Isso sempre valia pontos com as moradoras locais, quando dizíamos que elas deviam ser pessoas duras e trabalhadoras para viver em um lugar tão árido. Saímos com o estômago cheio e nos dirigimos ao único pub mais próximo na cidade. Fomos igualmente bem recebidas e o pub até permaneceu aberto 1 hora mais tarde do que o normal para nos dar um lugar onde ficar aquecidas enquanto esperávamos nosso ônibus noturno. Saímos do pub cerca de 20 minutos antes da hora prevista para a chegada do ônibus, depois de agradecer de todo o coração ao pessoal do bar por nos acomodar, e seguimos nosso caminho por ruas mal iluminadas em direção à única parada de ônibus da cidade. Agora é importante notar que a parada de ônibus está localizada ao lado de uma pequena ponte, que fornece um ponto de travessia sobre o rio que atravessa a cidade. Nas áreas mais baixas, com pouca iluminação dos postes de luz, sabíamos que havia uma ponte, mas simplesmente não podíamos ver o que havia nela. Os minutos passavam, e todas estávamos olhando para o relógio, ansiosas para voltar para casa. 2 duchas quentes, camas quentes e comida devidamente cozida eram tudo o que queríamos. Devíamos ter menos de 10 minutos de espera quando ouvimos algo do outro lado do rio. Um grunhido, mas acho que estávamos tão empolgadas e exaustas que não demos muita atenção. O som continuou ficando mais alto e mais vocal, até que percebemos que havia alguém do outro lado da ponte. Alguém que parecia estar bêbado e zangado. Não lembro quem, mas alguém teve curiosidade suficiente para reunir energia e ir verificar. Eu não estava olhando, mas podia ouvir seus passos pesados e botas contra a ponte de metal, movendo-se lentamente em direção ao topo. Então houve um barulho monótono enquanto desciam as escadas da ponte mais rápido do que tinham subido. "Peguem suas malas agora", sussurrou, tentando manter a voz baixa. "Vamos." Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Pensei que poderia ser algum tipo de brincadeira, uma tentativa pouco convincente de um pouco de emoção na última hora da nossa viagem, mas um olhar em seus olhos me disse que ela estava falando sério. Nunca tinha visto minha amiga tão assustada. Para confirmar o que ela estava dizendo, comecei a ouvir o mesmo tipo de barulho de passos na ponte de metal. Alguém estava se movendo rapidamente pela ponte do outro lado, fazendo os mesmos grunhidos zangados que estávamos ouvindo. Nenhuma de nós queria correr o risco, então todas pegamos nossas pesadas mochilas e corremos pela estrada em direção a uma pequena rua escura na cidade. Estávamos bastante ocultas na escuridão, mas ainda podíamos ver bem o nosso lado da ponte.
Cada uma de nós queria ver o que havia assustado tanto nossa amiga. Então vimos uma mulher cambaleando pelas escadas de metal da ponte. Havia algo em sua mão, o brilho do aço inoxidável à luz fraca. Jesus Cristo é um facão? Uma de nós mal conseguiu sussurrar. Ao ouvir o som de nossas vozes, ela levantou a enorme lâmina no punho, apontando na escuridão que pensávamos nos ocultar. Ela rugiu com seu forte sotaque escocês e então começou a descer as escadas em nossa direção, balançando o facão. Corremos e corremos pela pequena rua escura. Não tínhamos ideia de para onde estávamos indo, mas qualquer lugar longe daquela maníaca bêbada empunhando uma espada tinha que ser melhor. Quem estava à frente teve a presença de espírito de dar a volta no quarteirão evitando a ponte. Era como se estivéssemos em uma operação militar. Nos movemos em pares, cobrindo uma a outra e observando qualquer sinal de nossa possível assassina. De alguma forma, conseguimos voltar para a parada de ônibus sem nos deparar com ela. Pensamos que a havíamos perdido e começamos a relaxar o melhor que podíamos. Faltavam cerca de 5 minutos para a chegada do ônibus e estávamos começando a entrar em pânico novamente. Algumas de nós achavam que havíamos perdido o ônibus completamente e que seria melhor começar a procurar um lugar decente para nos deitar do que encontrar novamente a mulher com o facão. Mas não tivemos que esperar muito. Poucos minutos depois, uma figura familiar surgiu de uma das ruas laterais mal iluminadas. Nossos corações afundaram coletivamente quando vimos o que ela tinha nas mãos. Era a mesma mulher, e ela rugiu novamente antes de caminhar lentamente em nossa direção. Desta vez, tomamos uma atitude diferente. Não sei se foi a adrenalina ou o puro desespero de pegar o ônibus e sair de lá, mas ficamos firmes. Gritamos de volta para ela. Sacamos nossos patéticos canivetes suíços e a desafiamos a nos enfrentar. Olhando para trás, foi algo glorioso. Passamos de criaturas aterrorizadas espalhadas pelas ruas a guerreiras dispostas a defender nosso terreno. O que aconteceu depois foi como algo saído de um filme. Enquanto estávamos diante da mulher, começamos a andar de um lado para o outro na rua, ela ainda agitando seu facão. Obviamente, nossa nova agressão a dissuadiu um pouco, mas não completamente. Uma sensação horrível tomou conta de mim quando percebi que uma de nós poderia sofrer ferimentos que mudariam nossas vidas. Mas ao longe, perto de onde a estrada se separava do curso do rio, uma van da polícia apareceu virando a esquina, acelerando em nossa direção para nos resgatar. Era como se a cavalaria estivesse chegando em um velho filme de faroeste. Nossa bravura duplicou, e realmente começamos a avançar em direção a ela, empurrando-a em direção à polícia que se aproximava, da qual ela parecia completamente alheia. Só percebeu o que estava acontecendo quando a van derrapou até parar atrás dela e um trio de policiais escoceses corpulentos saltou e se lançou sobre ela. Eles a atacaram com tanta força que se ouviu o golpe repugnante de sua cabeça batendo no concreto, mas não tivemos nenhuma simpatia. Enquanto as luzes das casas próximas piscavam e rostos começavam a aparecer nas janelas para observar o tumulto, o maldito ônibus apareceu virando a mesma esquina que a van da polícia. Começamos a aplaudir, pegando nossas bolsas e caminhando vitoriosamente em direção ao nosso transporte para casa. A polícia queria falar conosco sobre o que havia acontecido, mas dissemos que este era nosso único transporte para fora da cidade. Dissemos que entraríamos em contato por telefone para dar depoimentos, mas nunca terminamos de ligar. Estávamos todas muito felizes por estar fora de lá em uma peça só. Alguns anos atrás, algumas amigas e eu fizemos uma viagem de acampamento para as terras altas da Escócia. Foi difícil. O clima era implacável e o terreno ainda mais, mas a viagem foi um sucesso no geral. Ninguém se machucou, ninguém se perdeu, nada remotamente desconcertante ou assustador aconteceu. Pelo menos até as últimas noites, quando voltamos para a pequena cidade escocesa, onde pegaríamos um ônibus de volta para casa. Estávamos física e emocionalmente exaustas ao chegar à pequena cidade das Terras Altas, que serviu como nosso ponto de partida.
5 noites nas montanhas fizeram isso com a gente. Mal havíamos dormido e comido, então a visão de um pequeno café quase nos fez chorar. Tiramos as escadas das moradoras locais e, para ser honesta, não as culpo. Estávamos um desastre. Olhos vermelhos, cabelo desgrenhado e todas as nossas roupas manchadas de fumaça por nos encolhermos ao redor do fogo à noite. Elas eram curiosas, mas ainda amigáveis. A dona nos interrogou sobre nossa viagem e ficou muito contente com nossa fascinação pelas terras altas. Isso sempre valia pontos com as moradoras locais quando dizíamos que elas deviam ser pessoas duras e trabalhadoras para viver em um lugar tão árido. Saímos com o estômago cheio e nos dirigimos ao único pub mais próximo na cidade. Fomos igualmente bem recebidas e o pub até permaneceu aberto 1 hora mais tarde do que o normal para nos dar um lugar onde ficar aquecidas, enquanto esperávamos nosso ônibus noturno. Saímos do pub cerca de 20 minutos antes da hora prevista para a chegada do ônibus, depois de agradecer de todo o coração ao pessoal do bar por nos acomodar. E seguimos nosso caminho por ruas mal iluminadas em direção à única parada de ônibus da cidade. Agora é importante notar que a parada de ônibus está localizada ao lado de uma pequena ponte que fornece um ponto de travessia sobre o rio que atravessa a cidade. Nas áreas mais baixas, com pouca iluminação dos postes de luz, sabíamos que havia uma ponte, mas simplesmente não podíamos ver o que havia nela. Os minutos passavam e todas estávamos olhando para o relógio ansiosas para voltar para casa. 2 duchas quentes, camas quentes e comida devidamente cozida eram tudo o que queríamos. Devíamos ter menos de 10 minutos de espera quando ouvimos algo do outro lado do rio. Um grunhido, mas acho que estávamos tão empolgadas e exaustas que não demos muita atenção. O som continuou ficando mais alto e mais vocal até que percebemos que havia alguém do outro lado da ponte. Alguém que parecia estar bêbado e zangado. Não lembro quem, mas alguém teve curiosidade suficiente para reunir energia e ir verificar. Eu não estava olhando, mas podia ouvir seus passos pesados e botas contra a ponte de metal, movendo-se lentamente em direção ao topo. Então houve um barulho monótono enquanto desciam as escadas da ponte mais rápido do que tinham subido. "Peguem suas malas agora", sussurrou, tentando manter a voz baixa. "Vamos." Não tínhamos ideia do que estava acontecendo. Pensei que poderia ser algum tipo de brincadeira, uma tentativa pouco convincente de um pouco de emoção na última hora da nossa viagem, mas um olhar em seus olhos me disse que ela estava falando sério. Nunca tinha visto minha amiga tão assustada. Para confirmar o que ela estava dizendo, comecei a ouvir o mesmo tipo de barulho de passos na ponte de metal. Alguém estava se movendo rapidamente pela ponte do outro lado, fazendo os mesmos grunhidos zangados que estávamos ouvindo. Nenhuma de nós queria correr o risco, então todas pegamos nossas pesadas mochilas e corremos pela estrada em direção a uma pequena rua escura na cidade. Estávamos bastante ocultas na escuridão, mas ainda podíamos ver bem o nosso lado da ponte. Cada uma de nós queria ver o que havia assustado tanto nossa amiga. Então vimos uma mulher cambaleando pelas escadas de metal da ponte. Havia algo em sua mão, o brilho do aço inoxidável à luz fraca. "Jesus Cristo é um facão?" Uma de nós mal conseguiu sussurrar. Ao ouvir o som de nossas vozes, ela levantou a enorme lâmina no punho, apontando na escuridão que pensávamos nos ocultar. Ela rugiu com seu forte sotaque escocês e então começou a descer as escadas em nossa direção, balançando o facão. Corremos e corremos pela pequena rua escura. Não tínhamos ideia de para onde estávamos indo, mas qualquer lugar longe daquela maníaca bêbada empunhando uma espada tinha que ser melhor. Quem estava à frente teve a presença de espírito de dar a volta no quarteirão, evitando a ponte. Era como se estivéssemos em uma operação militar. Nos movemos em pares, cobrindo uma a outra e observando qualquer sinal de nossa possível assassina. De alguma forma, conseguimos voltar para a parada de ônibus sem nos deparar com ela. Pensamos que a havíamos perdido e começamos a relaxar o melhor que podíamos. Faltavam cerca de 5 minutos para a chegada do ônibus e estávamos começando a entrar em pânico novamente. Algumas de nós achavam que havíamos perdido o ônibus completamente
e que seria melhor começar a procurar um lugar decente para nos deitar do que encontrar novamente a mulher com o facão. Mas não tivemos que esperar muito. Poucos minutos depois, uma figura familiar surgiu de uma das ruas laterais mal iluminadas. Nossos corações afundaram coletivamente quando vimos o que ela tinha nas mãos. Era a mesma mulher, e ela rugiu novamente antes de caminhar lentamente em nossa direção. Desta vez, tomamos uma atitude diferente. Não sei se foi a adrenalina ou o puro desespero de pegar o ônibus e sair de lá, mas ficamos firmes. Gritamos de volta para ela, sacamos nossos patéticos canivetes suíços e a desafiamos a nos enfrentar. Olhando para trás, foi algo glorioso. Passamos de criaturas aterrorizadas espalhadas pelas ruas a guerreiras dispostas a defender nosso terreno. O que aconteceu depois foi como algo saído de um filme. Enquanto estávamos diante da mulher, começamos a andar de um lado para o outro na rua, ela ainda agitando seu facão. Obviamente, nossa nova agressão a dissuadiu um pouco, mas não completamente. Uma sensação horrível tomou conta de mim quando percebi que uma de nós poderia sofrer ferimentos que mudariam nossas vidas. Mais ao longe, perto de onde a estrada se separava do curso do rio, uma van da polícia apareceu virando a esquina, acelerando em nossa direção para nos resgatar. Era como se a cavalaria estivesse chegando em um velho filme de faroeste. Nossa bravura duplicou, e realmente começamos a avançar em direção a ela, empurrando-a em direção à polícia que se aproximava, da qual ela parecia completamente alheia. Só percebeu o que estava acontecendo quando a van derrapou até parar atrás dela, e um trio de policiais escoceses corpulentos saltou e se lançou sobre ela. Eles a atacaram com tanta força que se ouviu o golpe repugnante de sua cabeça batendo no concreto, mas não tivemos nenhuma simpatia. Enquanto as luzes das casas próximas piscavam e rostos começavam a aparecer nas janelas para observar o tumulto, o maldito ônibus apareceu virando a mesma esquina que a van da polícia. Começamos a aplaudir, pegando nossas bolsas e caminhando vitoriosamente em direção ao nosso transporte para casa. A polícia queria falar conosco sobre o que havia acontecido, mas dissemos que este era nosso único transporte para fora da cidade. Dissemos que entraríamos em contato por telefone para dar depoimentos, mas nunca terminamos de ligar. Estávamos todas muito felizes por estar fora de lá em uma peça só. Ao menos uma vez ao ano, a família do meu padrasto faz uma pequena viagem de acampamento na Carolina do Sul. Minha mãe está casada com ele há cerca de 6 anos, então eu tive a oportunidade de participar de várias dessas viagens quando meu trabalho permitia. A primeira viagem que fiz foi logo após minha mãe e meu padrasto se casarem, apenas com meu irmão mais novo. Carregamos a caminhonete do meu padrasto com equipamentos de acampamento e fizemos a viagem de 9 horas da nossa casa em Pittsburgh até a Carolina do Sul, onde ele nasceu. Tínhamos acabado de cruzar a fronteira estadual com a Virgínia Ocidental quando paramos pela primeira vez para abastecer. Todos descemos do caminhão para esticar as pernas e usar o banheiro, enquanto meu padrasto passava alguns dólares para um atendente idoso para nos abastecer. Fui ao banheiro e depois voltei para a caminhonete quando entrei em uma pequena conversa com o atendente idoso. Ele parecia bastante amigável no início e perguntou para onde estávamos indo, quanto tempo ficaríamos, esse tipo de coisa. Mas quando mencionei que estávamos acampando, seu humor pareceu mudar. Você sabe que sempre deve ser respeitoso com a natureza, pode ser implacável, explicou. Não mexa com os animais, não deixe nada além das pegadas de suas botas, qualquer bagunça e, bem, a floresta tem uma maneira de deixá-lo saber que você não é bem-vindo. Eu lhe assegurei, mas seu comportamento não mudou em absoluto. Ele terminou de abastecer e voltou para sua cadeira sem dizer uma palavra. Várias horas depois, estávamos na Carolina do Sul quando fizemos uma última parada de descanso antes do acampamento. Era basicamente uma reserva de vida silvestre que também era uma parada de caminhões, com um pequeno painel informativo que nos informava sobre a flora e fauna locais. Mas algo me chamou a atenção na parte inferior do painel.
Entalhado no plástico branco estavam apenas 2 palavras: respeite a natureza. Essas foram as palavras que o encarregado do posto de gasolina havia me dito. Era estranho, claro, mas tinha que ser coincidência. As mesmas palavras, sim, mas a centenas de milhas de distância não havia como ser o mesmo cara. Quero dizer, essas coisas só acontecem em filmes de terror tolos. Naturalmente não me incomodei em mencionar isso à minha mãe ou ao meu padrasto. Quero dizer, por que eu faria isso? Parecia loucura. Teria sido loucura pensar que havia alguma conexão entre o encarregado do posto de gasolina e a mensagem rabiscada. Então voltamos para a caminhonete e seguimos para o acampamento. Ao chegar, cumprimentamos toda a família com abraços e apertos de mãos. Depois, começamos a montar uma grande tenda de luxo na qual estaríamos dormindo. Uma vez que terminamos, voltamos e passamos o tempo com a família e nos enchemos de churrasco. Toda a família do meu padrasto foi tão encantadora quanto ele, e sinto que, neste ponto, devo acrescentar que meu padrasto era um pai muito melhor do que nosso pai biológico. Então, além do período inicial em que estavam namorando, fiquei feliz que minha mãe tenha encontrado alguém tão bom para ela. Depois de uma noite ao redor do fogo cantando velhas canções com meu tio no violão, voltamos para nossas tendas para dormir um pouco. Mas ao chegar, vemos algo jogado na grama perto da entrada. Era um pássaro morto. Meu irmão mais novo começou a se assustar. A coisa estava começando a se decompor e um enorme cheiro se espalhou pelas árvores quando o odor nos atingiu. Meu padrasto nos acalmou, dizendo algo sobre como os peidos do carro do meu irmão mais novo cheiravam muito pior. E depois procedeu a se livrar da coisa enquanto nos preparávamos para ir para a cama. Mas eu o observei à luz de sua própria lanterna, enquanto ele usava um pau para afastar as pequenas penas do nosso acampamento. Ele se ajoelhou no chão e tirou algo de debaixo da asa apodrecida do pássaro, algo que parecia uma nota. Quando perguntei sobre isso, ele ignorou a pergunta como se não tivesse encontrado nada. Eu teria seguido com mais perguntas, mas quando vi o olhar em seus olhos, decidi não fazê-lo. Ele estava com medo. Muito medo. Na manhã seguinte, alguns dos outros membros da família mencionaram ter ouvido passos do lado de fora de suas tendas durante o dia. Eles perguntaram por aí, tentando descobrir quem tinha saído para dar um passeio, se havia algum sonâmbulo no grupo que pudesse ser o responsável, mas foi em vão. Ninguém saiu de sua tenda tão tarde. Foi então que o clima começou a ficar um pouco desconfortável. A segunda noite foi um pouco menos agitada. Não havia passos do lado de fora das tendas de ninguém, mas ouvi algo que significava que mal consegui dormir. Na escuridão da noite, podia ouvir a voz do meu irmão mais novo através da tenda. No início, pensei que ele estava lendo em voz alta, como era comum quando ele tinha essa idade, mas não havia lanterna. Então ele não tinha um livro. Forcei meus olhos e ouvidos, tentando entender o que ele estava sussurrando. Pensei que estava ficando louco quando finalmente entendi as palavras. Não havia como ele estar dizendo o que eu pensava que estava dizendo, mas ele estava recitando as informações que estavam presentes no painel de vida silvestre, na parada de descanso que tocamos quando chegamos na Carolina do Sul. Parecia que ele estava contando palavra por palavra, como se estivesse usando todas aquelas palavras difíceis que eu sabia que meu irmão mais novo não conhecia de imediato. Finalmente ele parou, mas eu estava tão assustado que simplesmente não consegui dormir bem. Acordei exausto pelo som da voz do meu padrasto. Ele soava incomumente severo quando saí para o acampamento e vi por quê. Todos estavam empacotando suas coisas e amontoando em seus diversos veículos. Íamos ficar pelo menos mais algumas noites, mas o clima estava tenso. As pessoas não falavam entre si enquanto empacotavam rapidamente seu equipamento. Meu padrasto me pediu para ajudá-los a empacotar e que fizesse isso o mais rápido possível. Ao olhar em seus olhos, ele me disse para não fazer perguntas. Estávamos de volta na estrada para a Pensilvânia ao meio-dia. Fiquei tão feliz de estar fora dali que consegui manter a boca fechada durante todo o caminho de volta para casa. Precisava saber o que tinha acontecido para assustar tanto a todos. Também tive que perguntar o que ele tinha encontrado naquele pássaro morto na primeira noite. Mas tinha que ser o momento certo.
Chegamos em casa tarde da noite, tão tarde que meu padrasto teve que carregar meu irmão adormecido do carro direto para a cama. Depois de um jantar tardio, consegui encontrá-lo sozinho em frente à televisão. Sabia o que queria antes mesmo de ele falar. Ele encontrou uma nota no pássaro morto, como eu esperava que me dissesse. Dizia, vá para casa. Mas ele pensou que era uma brincadeira de um adolescente local ou um de seus primos que estava ressentido porque ele deixou as Carolinas para ir para o norte. Então ele ignorou. Perguntei se ele tinha ouvido meu irmão mais novo falar dormindo, mas quando ele me lançou um olhar confuso, soube que ele não tinha ouvido. Mas continuou explicando o que tinha assustado tanto a família que eles decidiram fugir do acampamento. O primo, de quem ele suspeitava da primeira nota, tinha acordado ao amanhecer com a bexiga cheia de cerveja. Com os olhos sonolentos, saiu arrastando os pés da tenda, urinou e depois voltou um pouco mais acordado. Foi então que ele notou o cervo morto deitado perto da fogueira. Ele o tinha deixado como uma mensagem. Ele acordou meu padrasto e pediu que movesse o cervo antes que alguém mais acordasse e se assustasse. Assim que fizeram isso, acordaram suas famílias e fizeram todos se moverem. Mas essa não é a pior parte, explicou meu padrasto. Quem quer que tivesse deixado o cervo morto, tinha entalhado algo em sua carne. Deviam ter cortado o cervo enquanto ele ainda estava vivo, já que ele disse que as letras estavam formadas mais por sangue coagulado do que por cortes abertos. Ele disse que eram apenas 2 palavras, 2 palavrinhas. Perguntei o que diziam. Ele suspirou, incapaz de me olhar nos olhos. Último aviso, respondeu.